Com vocês, Rosana Sá. Jesus mudou a história da minha família. Nós estamos na terceira geração de crente. A gente não fala de Jesus da boca para fora, mas o nosso rosto, ele tem que expressar o que Deus é em nós. Você está preparado para o impacto desses dias? A coisa não é bege não, pode ser a sua roupa, off-white. O que Deus está fazendo neste tempo é tão necessário, porque o mundo jaz no maligno. Porque existem dias que nós estamos vivendo, que os homens serão amantes de si mesmos. Pais e mães brigarão e não se respeitarão. Isso não é mais no futuro, isso é o presente. Nós estamos vendo cada dia mais o egoísmo tomar conta do mundo em que nós fazemos parte. E do mundo que nós não fazemos parte, que nós somos cidadãos dos céus, infelizmente, nós temos influenciado pouco diante do que Deus quer que a gente influencie. Deus não vai te dar nada para você se sentir. Fala bem isso para o seu irmão. Deus não vai fazer de você um líder para você se sentir. Para! Isso aqui não é palco, isso aqui é púlpito. Amém? E o que Deus te der é para a glória do seu nome. Então, se você quer ser alguma coisa, aprenda a não ser nada. Manjou? Porque a gente não conseguiu nem o pódio de servo inútil. Que a Bíblia diz que aquele que fizer tudo, ele será considerado servo inútil. Alguém aqui já fez tudo? Faltou, né? Não veio. Mas amados, ao mesmo tempo que o cenário é caótico, nós cremos contra a esperança. E não é porque somos motivacionais, é porque a motivação está dentro de nós. Acabou. Você sabe o que quer dizer entusiasmo no grego? Deus dentro de si. Entendeu? Vai lá, ó, grego, entusiasmo, Deus dentro de si. Eu tenho passado a maior parte da minha vida, nos últimos 20 anos, pensando em desenvolvimento de pessoas. E pensar em desenvolvimento de pessoas é pensar no nosso próprio desenvolvimento. E assim, eu tenho uma gratidão gigante. Se é que tamanho, se gratidão tem tamanho, né? Não tem tamanho, é imensurável. Ao pastor Silmar, que a gente ama demais, demais, pastor, demais, a Janice, os meninos. Eu estava lá o dia que ele assumiu a igreja de Itaquera, era uma menina gordinha, não tinha nem pescoço, dessa maneira, né? E eu lembro que ele escorregou no púlpito assim, lembra, pastor Silmar? Né? Estava lá, pastor Tiago pequeno, e ele foi meu primeiro pastor durante 11 anos. Só que eu era uma menina curiosa, e aos 7 anos eu falei pela primeira vez em público na escola. E pensa numa pessoa estudiosa, gordinha que nem eu era, mas que gostava de falar. Quando me deram aquele microfone e eu falei uma poesia para 200 pessoas, eu só entendi que aquele era o meu lugar. Eu não sei explicar. Eu tenho 49 anos. E Jesus Cristo me permitiu ter o privilégio de encontrar minha razão de existir. E eu existo para contribuir com pessoas a estarem mais perto de Deus. E por isso, mais perto de si mesmas, porque a gente se perde, mais perto do outro. E isso, o jeito que Deus faz, Ele que faz. Às vezes eu entro falando de planejamento estratégico, de coach executiva. Formato é o de menos. O importante é a gente saber para que viemos. Você sabe para que viemos? Não estou dizendo que há momentos da nossa vida que nós também nos perguntamos, meu Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer? Você já não pensou isso? Faz assim só para eu saber que eu não estou sozinho. Sabe o que você pensa? Por mais certezas que você tenha, né? Eu me lembro bem, quando o meu marido, então meu amigo, me pediu em namoro, eu falei, tá ufo, eu vejo uma porta e vejo você. A última coisa que eu quero é beijar uma porta e tampouco beijar você. Ele olha para mim com aquele olho verde e fala assim, Deus me falou que você vai ser minha esposa. Eu falei, carteirada, agora Deus vai ter que falar comigo. Hoje quando ele conta, ele fala mulher de pouca fé. Porque nós completamos 27 anos de casado. E ele orou 3 anos e meio por mim. E fez uma oração contrária, porque eu não consegui namorar ninguém. A única boca que eu beijei na minha vida foi a dele. E não quero outra não, né? E assim, essa oração é tão forte que às vezes ele chega perto, meu coração treme, de verdade. Mulher de Deus, se Deus tem um projeto para você, se posicione como família. O mundo
é muito masculino na área organizacional, mas ninguém resiste ao Espírito de Deus que vai dentro de um homem ou de uma mulher. Oposição existiu ao nosso Senhor, ao que Ele nos dá para pregar, que é o Evangelho, que Ele é para nós. Mas se posicione como família, conte a sua história, uma história que você constrói se lapidando. E vem cá, ninguém nasce no endereço errado, nós nascemos no endereço da nossa lapidação. Pronto, falei. Não adianta reclamar, essa mãe, esse pai da tua história. Mas o legal é o seguinte, que há coisas que te machucaram, que me machucaram na nossa história. Mas aí Deus dá a oportunidade da gente reeditar. E a gente reedita essa história dependendo de Deus. E o que Deus colocou no nosso coração para falar nesta manhã, ele tem consonância com o que o pastor Bruno falou ontem, terá consonância com o que os pastores Tiago, Silmar falarão e o bispo. Sabe por quê? Porque a gente não vem aqui para aparecer, a gente vem aqui para completar. E Deus não dá todos os dons para uma pessoa só, para ela também não se sentir. E Ele divide. E o que faz de um púlpito forte é a unidade dos seus bastidores. Registra isso. O que faz um púlpito forte é a unidade dos seus bastidores. Portanto, líderes, vocês e eu, que sou um líder também leiga, fiz teologia aos 17 anos. Pensa que alguém está fazendo na escola de teologia. Eu fui. Fiz teologia aos 17 anos, né? Amo estudar. E amados, a unidade é o que o diabo quer destruir. Opinião divergente é celeiro de inovação. Eu dou workshop de inovação, estudo inovação, amo inovação. E aliás, eu dou risada, porque você olha para a palavra e o Espírito Santo já tinha nos inspirado, dizendo que o próprio Jesus diz que faço nova todas as coisas. E não precisa tocar misericórdia não, todo dia tem misericórdia nova para você. O que você precisa tocar é a fé. Viu? Fé, tanto que Paulo disse a Timóteo, guarda o depósito da tua fé. Mas misericórdia não precisa estocar. Então, o nosso foco, ele vai definir algumas coisas. Eu fico feliz com o Senhor Jesus quando eu consigo entender o que Ele quer que a gente fale e ministre. Que foi exatamente o final da palestra ontem, né? Gente, o que é seu amigo? Foi o que nós refletimos ontem, não foi? Quem é seu amigo? E outra, você é amigo de quem? É fácil falar, eu não confio em ninguém. Mas se alguém pode confiar em nós? Ou a gente ainda está fazendo fofoca, irmãos? Aqui é líder, é gente que quer crescer. Não preciso falar para você estudar porque você está aqui. Eu não preciso falar para você desenvolver porque você está aqui. Mas há coisas que parece que a laje não sai da gente. A gente sai da laje, mas a laje não sai de nós. Tem crente, tem líder ainda fazendo fofoca para tudo. Isso é raso demais para o que Deus quer na sua vida. Agora, a maledicência continua sendo pecado. E outra, você pode discordar, você vai discordar, e algumas vezes a sua discórdia vai ser o que Deus vai usar para fazer umas coisas lindas e maravilhosas. Mas a maneira de fazê-lo tem que ser da mesma maneira que a inquietude vem dentro de nós. Então, ser amigos e ter amigos é importante. A nossa comunicação, atrai a nossa audiência, é uma palavra moderna para falar público, né? A audiência. Então, o jeito que a gente atrai e expurga algumas pessoas. Agora, mesmo tendo esse jeito, algumas pessoas vão se afastar de nós por conta da palavra. E esse afastamento também é previsto pela palavra e nós temos que nos preparar. Porque se sofrermos qualquer dano por conta de vivermos com o Senhor, está valendo. Está ou não está? Está valendo, porque isso é um sinal que nós estamos nos trilhos. E vou ver se eu consigo pôr aqui. Senão o Léo me ajuda lá em cima. Coloca o tema para a gente. Hebreus 12, quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Hebreus 12. Nossa, tá bonito meus cachos, eu que fiz, viu? Ó, quem aprende a viajar, aprende a se arrumar. Tá? Verdade, eu que fiz, 15 minutos. Não vai assim, para, aprendi, não aprendi? Dá uma olhada aqui, ó. Então, você tem que se cuidar. Irmão, ainda tem líder vindo de roupinha no louvor, aqui na igreja não tem não. Aqui, a roupinha aqui, ó. E os irmãos tá tudo aí, ó. Joelho aqui, irmão aqui, não vai dar certo. Guarda o teu joelho. Eu não sou careta, tenho 3 furos na orelha. Acho que moda é uma coisa maravilhosa, mas tem que ser decente. Decente.
Nós não precisamos mais fazer o coque porque queremos, a gente faz o que quer, é porque somos obrigados, é um penteado. Mas irmãos, irmãs, nós temos que nos cuidar, e acaba sobrando um pouco mais para nós. Se bem que tem umas camisetinhas de uns irmãos aí, que aqui é tipo pedindo oração, né? Que ele chega na igreja assim, ó, ele chega e não se mexe, porque ora por mim que a luta tá grande. Irmão, né? Seja justo ou seja largo, veja o teu corpo e o teu estilo. Para pessoas mais mignon, ela não pode usar uma roupa tão comprida. É estilo, é perfil. E roupa também é ocasião. Para que estamos usando isso ou aquilo? E quando a gente fala em nos cuidarmos, a gente vai pegar o gancho do pastor Tiago, que falou da distração. Então hoje a gente vai aprofundar agora de manhã, nessa primeira parte, sobre foco. Hebreus 12 diz o seguinte, pode até expor aí para a gente. Eu vou ler por aqui, me acompanhe. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. E esse texto, ele tem, em algumas traduções, o título de perseverança no meio das provações, através do exemplo de Cristo. O maior exemplo de um líder cristão é Cristo, né? E nós que somos a sua imagem e semelhança, devemos nos deixar moldar por Ele para inspirarmos pessoas. Amados, inspirar pessoas é uma decisão. Por quê? Porque ninguém inspira reclamando. Começa aí. Você conhece alguém que reclama? Nem vou perguntar que você reclama para não ficar chato. Você conhece alguém que reclama? Não enche as paciência, fica perto da pessoa que reclama, nada, tá bom? Será que nós às vezes não nos tornamos assim, em nome da excelência e da maturidade? Peraí, há coisas que a gente faz ou deixou de fazer porque amadurecemos, glória a Deus por isso. Mas irmãos, há coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer porque nós estamos frios, gélidos, com uma vida devocional medíocre. E ainda atraindo medíocres para perto de nós. Porque mediocridade se atrai. Eu estou triste, quero falar de um me machucou, eu vou me juntando, parece uma coisa, e o é. Quando a gente lê esses dois versículos, eu fiquei pensando, coloca o primeiro aí por favor, uma releitura nos nossos dias. Será que primeiro eliminar é o foco? Nós vamos sair daqui esses 2 dias, esses 3 dias, essas ministrações mais limpos e mais leves. Irmãos, nós estamos carregando coisas que não é para carregarmos. Primeiro, que ser líder na igreja não é um fardo. O fardo de Jesus Cristo é leve e suave. E é em nome do Senhor dos Exércitos que as coisas são feitas. Então, se está pesado, tem que haver uma redistribuição de prioridades e de focos dentro de nós. Não estou dizendo que seja fácil. Muitas vezes exige de nós muita coisa. Mas a gente não pode andar como um... Como é que a gente vai inspirar a geração futura se a gente só reclama de ser líder? Poxa, ninguém faz, ninguém vem no meu compromisso. Queridos, você não é líder para fazer eventos. E olha que eu sou especialista em eventos e amo eventos, tá? Você não é líder cristão para fazer evento, para cumprir agenda. Você não é líder cristão para bater cartão. Você é líder cristão para adorar o Senhor e se movimentar fazendo o que for necessário. Seja evento, a visitação, seja o compromisso. Porque há uma troca. A religiosidade é um fato da pós-modernidade. Mas irmãos, tem gente falando de é religiosidade, mas é o folgado que não faz nada. Ele, tem hora do culto, ele acha que é religiosidade, tem que começar na hora certa e terminar na hora certa. Sabe, é compromisso. Não vamos dizer que uma vez ou outra o Espírito Santo se manifeste e o horário foi embora. Mas você concorda comigo que nós precisamos reajustar algumas coisas na nossa vida? Nós estamos em construção e em desenvolvimento. Quando a gente relê esse texto, eu fico pensando... Portanto também nós, se fosse uma postagem no Facebook, talvez a gente colocaria assim, ao invés de rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, alguém fizesse um post e falasse assim, não importa o que os outros dizem de mim, lá no Face. Mas a Bíblia diz que a gente está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunhas. E a gente tem um compromisso com essa grande nuvem de testemunhas. Porque nós somos testemunhas de Cristo. Então, o que você é, faz, fala e se posiciona é uma responsabilidade da liderança. Amém? Bom,
Se nós estamos, tem que entender o cenário. O líder tem que entender o cenário, macro, micro e o que tem a ver com você, Macro, micro e o que tem a ver com você. Faz comigo. Macro, micro e o que tem a ver com você. De novo. Perfeito. Então, depois, tá bom, já nos situamos. Tem uma grande nuvem de testemunha. Tá bom. Depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir. Eliminar tudo que nos impede de prosseguir. Guarda isso, que nós vamos usar isso na ministração. Mais lá na frente. E o pecado que nos assedia. Sabe qual é o tamanho da sua tentação e da minha? O tamanho da nossa fraqueza. Por isso, a gente tem que colocar, como foi ministrado ontem, à luz da palavra, essa fraqueza, não escondê-la, no sentido de que, eu sou intocável, Senhor, me guarda. Senhor, isso não, e o Senhor vai nos restaurando. Mas nós não podemos brincar com o pecado. O diabo não brinca de fazer capetagem. Não brinca. E vida cristã não é parque de diversões, é campo de batalha. É campo de batalha, não é? É tirar uma alma do inferno. Vem para Jesus. O inimigo está sem dormir, direto querendo pegar alguém que ele possa tragar. Mas os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram do mal. Ele está ao derredor, porque no redor mesmo estão os anjos do Senhor. Só que ele procura uma brecha, ele procura um espaço em que a gente dê legalidade para que ele possa tragar. E ele nos assedia. Corramos com perseverança. E há algumas traduções que falam corramos com paciência. Gente, correr não parece não ter paciência, mas aí eu fui entender. Essa correria aqui não é a correria do dia a dia, que é ruim. É o correr do exercitar-se ao ponto de ter uma musculatura saudável, fôlego, disciplina e exercer uma corrida que te dará saúde. Então, a maioria das coisas que nos levam a pontos saudáveis, espiritual, emocional, intelectualmente, ela requer de nós perseverança. A vontade de desistir vem primeiro. A nossa filha de 16 anos chegou para nós e disse assim, no ano passado: pai e mãe, eu desejo ser médica. Eu falei, amém, amém. Conta um pouquinho mais, filha, o que é isso que deseja ser médica? Aí eu fui olhar o preço de matrícula na faculdade, voltamos a conversa e falamos assim, filhote, se a gente vender o carro não dá para pagar o curso. Porque se desse nós venderíamos. Nós venderíamos, tranquilamente, não dá. Então, filhote, ou você passa numa pública, ou você, infelizmente, não vai dar para ser médica nesse contexto. E ela entrou com 15 anos no ano passado, para fazer o cursinho, intensivo, junto com o primeiro ano do ensino médio. E aí a gente está vendo a Sara estudar, e a gente se preocupando, meu Deus, essa menina está estudando demais. Aí outro dia ela chegou para nós e falou assim, gente, vocês perceberam que toda hora vocês ficam falando que eu estou estudando demais? Aí eu falei, mas você está estudando demais mesmo. Aí eu falei, tá bom, então faz o seguinte, mostra para nós o que é essa grade de estudos, que a gente também não sabe o que é estudar para medicina. A gente nunca estudou, a gente estudou outras coisas. Ela fez uma planilha, e nessa planilha ela colocou o tempo dela no colégio de manhã, o tempo dela à tarde, academia 3 vezes por semana, e quando ela voltasse, um tempo de estudo. Ela falou, se eu não revisitar os conteúdos, eu não vou conseguir. E nós passamos a respeitar um pouco mais aquele espaço. Amados, eu não sei se ela vai ser médica ou não. O que nós queremos é que ela seja o que Deus tem para ela no seu plano original. Nós vamos apoiá-la no que ela desejar. Mas se você quer algo, isso tem que te custar. Te custar. Te custar renúncia. A salvação, que é impagável, e Deus sabe disso, já nos deu de graça. Mas o que nós queremos adquirir exige de nós uma dependência e uma crucificação de coisas que muitas vezes são normais na nossa faixa etária, que são normais no nosso momento de vida. O que é que você realmente quer perseverar e não está perseverando? Está perdendo esse foco, está se distraindo. Ou o seu foco está sendo roubado. Não é que você está distraindo, você está vendo o foco e não consegue olhar para ele. Porque tem hora que você não olha porque você não quer, mas tem hora que você está olhando e a situação te puxa para o outro lado. É ou não é? Então, há uma corrida que nos foi proposta. Um líder cristão, ele busca diuturnamente entender a vontade de Deus. Quando a gente fala... Desculpa aqui, eu acho que eu fui um antes. Fui eu ou você, Léo? Voltam para mim então, por favor. Fixando os olhos em Jesus,
o autor e consumador da nossa fé, o qual por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, em algumas traduções da ofensa, que sofreu, e está sentado à direita de Deus. Então aqui nós já temos algumas diretrizes, tem que eliminar algumas coisas, irmão. Você concorda que tem que eliminar algumas coisas da sua vida? Coisas, sentimentos, posturas, comportamento, tem que eliminar. Porque comportamento novo precisa de espaço, e algumas vezes o comportamento antigo está lá instalado, né? Bom, a gente tem que eliminar, a gente tem que se livrar do pecado que nos assedia. A gente tem que de fato entender o que está me prejudicando. É a minha história, é a minha vida, são os meus relacionamentos, é a minha liderança, é o inimigo, é tudo isso no liquidificador. E por isso a gente às vezes está no olho do furacão mesmo, né? E já imediatamente sabemos que fixar os olhos em Jesus é o segredo de andar sobre as águas, não existe outro. Ou para andar sobre as águas tem que mirar o mestre. Se titubeou, vai molhar o pé, e aí não molha só o pé, né? Molha o corpo inteiro. Então, foco e fé estão correlacionados. Quando a gente fala dessa correlação, a gente tem que pensar um pouquinho. Eu queria ir para frente. Isso. Quem você é? Como você está? Aonde você quer chegar? Isso acompanha a minha vida, as ministrações que eu faço, os aconselhamentos, os processos de coaching. Gente, quem é você? Eu sou filha da dona Nerci, do seu Pinheiro. O diabo quer que a gente não reconheça o valor da nossa história. Porque uma pessoa que não se reconhece não consegue se conectar a nada e nem a ninguém. Tá claro isso ou não? Então, quem somos? Como estamos? É sazonal. É uma foto, como você está hoje, nesse tempo estratégico, que você está aqui, olhando para você, para a tua liderança, para a palavra. E aonde você quer chegar? Alguns de nós têm clareza aonde quer chegar. Há outros de nós que Deus vai revelar na caminhada. E o meu chamado é muito ligado à área do conhecimento. Então eu sou muito tentada a ser incrédula, concorda? Eu sou edificada pelo conhecimento, muito. Aí todo mundo é, ok, todo mundo é, mas professor, gente que gosta de estudar, é muito edificado. Quem se identifica comigo? E é muito identificado. A gente fala em línguas, a hora que você acha uma ilustração, uma palavra diferente, você fica... Então muitas vezes o Espírito Santo não vai deixar que você conheça, para que a gente dependa dele. Não que a gente não esteja dependendo ao buscar conhecimento, tá? Eu tenho vivido uma experiência nos últimos meses da minha vida, onde Deus não tem me contado algumas coisas aonde eu devo chegar. Mas Ele tem me conduzido. Ele tem me levado. E eu profetizo aqui. Vários de nós que estão neste lugar, Deus ainda não vai te revelar, mas Ele vai te levar. Aleluia! Exaltado seja o seu nome. A companhia dEle é o melhor. E nos levando, a gente vai contemplar. A gente vai perceber. E a gente vai sentir isso que tanto buscamos. Outras vezes não, o Senhor nos trabalhará em objetivos claros, nítidos, concretos. Mas o que precisamos entender é que o Espírito Santo quer trabalhar em nós, sempre na contraposição do que poderá nos distanciar dele. Se você é preguiçoso, Deus te manda ter com a preguiça. Mas se você é trabalhador demais, pode estar sendo ativista. E há fases da nossa vida que a gente vai mudando e sendo tentado por coisas diferentes. E olha que coisa linda, demais. Com quem a gente quer chegar lá? Manda para mim, Léo, por favor. Com quem, mais um clique. Com quem a gente quer chegar lá? E a Bíblia diz que o Evangelho de Jesus deve ser apregoado a tempo e fora de tempo. Nós precisamos pregar mais a palavra. Isso é óbvio. É esse óbvio que leva a gente para o céu. Alguém ter pregado a palavra para nós. Nós aceitamos Jesus, reconhecendo que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Pode seguir, por favor. Quando a gente quer se tornar algo, é muito próprio do líder. Nós precisamos nos tornar em etapas, pessoas diferentes. O que a gente faz, irmãos, vai determinar quem a gente será. Aqui não é medir intenção. Pensa comigo assim, líder não tem que medir intenção, porque só o Senhor conhece o coração das pessoas. A gente pode ter suspeita, mas o líder tem que medir impactos. O impacto da sua visita, o impacto da sua ligação, o impacto do se importar,
o impacto de ir de fato atrás, buscar, de dar o ombro, de ajudar. Então, o que nós faremos nos tornará depois, porque o que nós somos é resultado do que fizemos até aqui. Tem sentido isso ou não tem? Né? Por favor, vamos seguir. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que olhar para Jesus. E ele tinha uma missão clara: morrer por nós, não é isso? Para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Mas ele estava morrendo dentro de um projeto original, de um plano maior. Pode ir para o seguinte. E ele fez a vontade do Pai. Será que na caminhada, no fazer, será que nos eventos, que eu não estou criticando de forma alguma, a motivação tem que estar correta, para que o evento seja um instrumento estratégico de Deus para atingir. Ele fez a vontade do Pai, e essa vontade era o seu maior prazer. Será que o nosso maior prazer é a vontade do Pai? É, de fato, entender o que Jesus Cristo, o que o Espírito Santo deseja que façamos ou deixemos de fazer por amor ao seu nome? Na sequência, quando a gente fala de foco, pode passar, Léo. A gente vai falar de um foco cristão que não pode se apartar da vontade de Deus. Nada bom pode ser bom se não for a vontade de Deus. Amém? Então a vontade de Deus é o que eu e você como líderes precisamos procurar. E a palavra já nos revelou grande parte dessa vontade de Deus. Nós precisamos ser obreiros de valor, que manuseiam a palavra, que a palavra, mais do que as folhas, elas estão dentro do nosso coração. E nas lutas mais difíceis, o Espírito Santo te faz lembrar o que você tem lido. Não é aconselhamento de eu acho que, a palavra de Deus diz isso. E nós precisamos nos fortalecer nessa palavra, porque a palavra revela grande parte da vontade de Deus para nós. A oração, a vida devocional, o Senhor vai entregando a sua vontade. E quando não soubermos, ficaremos quietos e aguardaremos até que Ele nos mova e nos tire deste lugar. Você está disposto a isso, a esperar? Aquele que espera com paciência no Senhor renova as suas forças. Então não adianta correria, é corrida, mas a corrida que te gera reflexão, desenvolvimento, vencer limitações. Pode seguir, por favor. E eu usei o semáforo para pensar o seguinte: a vontade de Deus nos deixa alerta. Você não está alerta já esses dias aqui? Não tem coisa que Deus está, olha, presta atenção, olha, alerta. A vontade de Deus, pode passar, ela também fala para prosseguir. Gente, se a gente perguntar um para o outro aqui, se alguém tem um mar vermelho para abrir, quem é que tem situações difíceis nesse tempo da sua vida? Assim, você não tem? Que assim, é mar vermelho. Só que você não vai abrir o mar vermelho, nem eu. Para usufruir do mar vermelho, tem que ir diante dele. Ele está lá. E humanamente vai se afogar, vai morrer. Mas a hora que tocar no ponto da areia, que o milagre tiver que acontecer, o mar vai abrir. Oh, aleluia! Veja isso pela fé. Veja isso pela fé. Prosseguir é a nossa parte, ir adiante, ir e fazer o que tem que ser feito, ainda que me traga prejuízo, se for para fazer a vontade de Deus, deve ser feito. E a vontade de Deus também nos manda parar, mudar. Então pense num semáforo da tua liderança. Há coisas, e você pode fazer esse exercício depois desses dias. Que coisas, faça com a tua equipe de líderes. Que coisas nós temos que ter atenção. Está diminuindo o número de convertidos. Nós já não estamos batizando há algum tempo. Nós não estamos atingindo algumas pessoas. A gente está com um índice de entrada e saída muito grande. Avaliação, atenção. Nós vamos prosseguir por qual caminho? E nós vamos deixar de fazer algumas coisas também. Pode seguir, por favor. Agora, a vontade de Deus, ela está dentro de um ambiente adverso. É ou não é? O mundo jaz do maligno. Aí, segue, por favor, Léo. Ela está num ambiente onde é muito doloroso, mas nós estamos... Está sobrando informação, não está? Está sobrando informação, mas está faltando sabedoria. E o princípio da sabedoria não é estudar.
Qual que é o princípio da sabedoria? Temer ao Senhor. Quem aqui teme ao Senhor? Ele é o leão da tribo de Judá. Ele voltará e buscará a sua igreja. E ai de nós, se não tivermos misericórdia, ele não tiver misericórdia de nós e nós não permanecermos firmes. Vocês lideraram em meu nome e eu não te conheço. Isso aí é inegociável. Nós não podemos titubear na vida cristã. A sabedoria é algo que deve ser perseguido, e a capacitação é uma direção que os sábios fazem. Mas o sábio, ou a pessoa que tem atitude sábia, ela contempla, ela observa. Você acredita que eu achei uma coisa ruim na excelência? E olha que excelência é tudo coisa boa, não é? A excelência pode tirar de nós a contemplação. Você faz tão bem alguma coisa que você acaba não observando e sendo grato por essas etapas que você já venceu e já foi adiante. Pode seguir, por gentileza. As pessoas, nós estamos no interregno, mais um. Esse interregno é a passagem, por favor. É a passagem de um mundo, por favor. É uma sociedade que produzia, agora é uma sociedade de consumo. Onde as pessoas têm na ponta dos seus dedos o touch para consumir. E estamos nos entendendo, estamos em ebulição, estamos em transformação. Algumas delas criadas pelo próprio pecado, que aí gerou algumas consequências, e outras grandes oportunidades para a gente também se reinventar e fazer coisas diferentes. Nós tínhamos a era agrícola, depois a industrial, depois a da informação, depois a do conhecimento. E agora nós estamos entre o relacionamento e a espiritualidade. As empresas já utilizam essa palavra e não atrela isso à religião. Por quê? Porque empresas não sobrevivem mais sem ter um propósito. Porque virou commodity, comum vários dos produtos. É o DNA de quem entrega, é o DNA de quem atende, é o DNA de quem trabalha lá, que pode ser um grande diferencial para mudar os processos, melhorar tudo aquilo que elas precisam se tornar. Por favor. A segurança e liberdade são coisas que a gente busca, pode seguir. Agora olha que coisa interessante. A segurança sem liberdade é o quê? Segurança sem liberdade é escravidão. Agora, liberdade sem segurança é um completo caos. Então, precisamos das duas coisas. Agora, sabe uma coisa linda que a gente tem à nossa disposição? Deus é imutável. Ele não mente, não se arrepende, não tem TPM, né? Ele não se engana. Deus é imutável. O seu caráter é apresentado a nós e ele não muda, ele é. Por isso ele se manifesta como eu sou. E esse Deus grande, gigante, que pode acessar todos os nossos pedidos de uma só vez, ele decidiu, através do Espírito Santo, caber dentro de nós, dentro de cada um de nós, para lapidar essa humanidade que temos. Mas mesmo assim, precisamos saber que somos limitados. E a nossa ilimitação só acontecerá quando nos conectamos ao Senhor, porque aí a nossa fraqueza é aperfeiçoada em força que Ele se faz na nossa vida. Pode seguir, por gentileza. As transformações e mudanças, pode seguir, ela compõe um líder, compõe uma pessoa, compõe qualquer situação. Agora olha esse vídeo que bacana, ele tem acho que quase 2 minutos, que dá um conceito que inclusive é bíblico, de metanoia, de metamorfose aqui na nossa língua portuguesa. Solta para nós o vídeo. As transformações não perguntam para nós se elas já podem acontecer. Algumas delas não perguntam. Além. É o próximo, tá? Meta. Além. Noia, mente, metanoia. Além da mente. Além do pensamento. Mais longe do que estou. Muito mais do que sou. Novas ideias. Novas convicções. Relevância. Plenitude.
a busca pelo ideal. Metanoia, expanda sua mente. A meta é maior do que a gente, ela nos puxa para outro lugar. E no sentido da palavra metanoia, metamorfose, é uma mudança de mente, não só estabelecer objetivos. Nós precisamos ter a mente de Cristo renovada em todas as nossas ações. E quando há intrigas, quando as coisas não acontecem, nós precisamos entender, primeiro pela ótica espiritual. O inimigo quer atrapalhar a nossa liderança. E ele não economiza em querer colocar situações para nos desanimar. Vamos na sequência, pode ir, por favor. Próximo, Léo. Tá voltando o fio. Mais uma. Que significa atrito, conflito. Pode clicar que vai aparecer o conflito ali. Para tudo aqui. Desenvolver é o prefixo negativo antes do envolver. Já tinha pensado nisso? Olha só. O que Hebreus diz para nós? Que nós temos que eliminar aquilo que nos atrapalha. A palavra desenvolver é o prefixo negativo antes do envolver. Eu penso sempre isso me dá um refrigério e também me motiva. Por quê? Porque se eu não deixar de me envolver da mesma forma, eu não me desenvolvo. Líder tem que ter cabeça de líder, tem que cheirar líder, tem que pensar num ambiente diferenciado. E se nós não nos liberarmos das coisas que nos estão tolhindo, nós vamos ser impedidos de nos desenvolvermos. Então, o que aqui é o próprio Aurélio, o próprio dicionário que diz: desenvolver é remover o envoltório, é libertar-nos. Então, para nos desenvolvermos, precisamos tirar aquilo que está tolhindo o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, e incluir coisas que realmente nós acreditamos que são estratégias de Deus para que o nosso departamento, ministério e atuação no Senhor se faça. Por favor. Deus que transforma coisas, pessoas e situações. Adiante, por gentileza. O que a gente percebe? Nós estamos sendo transformados. E a palavra de Deus nos dá esse indício. Todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Você tem clareza que você está em transformação? Só que aqui tem um risco grande. Eu estou me transformando para algo bom e o que Deus quer, ou eu estou me deformando? Porque a deformação é um tipo de transformação que deu errado, ou que não foi para o objetivo primeiro, o objetivo do bem. E amados, você acredita que nós temos algumas deformações na nossa vida? Temos ou não temos? Que a nossa caminhada mesmo provoca. Pode ir adiante. Nesse sendo transformados, a vontade de Deus precisa ser a relevância da motivação em relação ao que queremos realizar. A transformação, ela precisa ter ponto de partida e ponto de chegada. Se você e eu não tivermos diagnóstico de como estamos, de como está a nossa liderança, o cenário em torno, as pessoas que estão conosco, isso vai ser incompleto. Porque a transformação é de um jeito para o outro, de um lugar para outro, de uma situação para outra. E a mudança de mente, ela vem a cada vez que a gente tem mais intimidade com Deus, e vai entendendo quando Ele sussurra no nosso ouvido os segredos daqueles que lhe são íntimos. E por que Deus fala? Jesus fala: não vos tenho chamado servos, eu vos chamo de amigos. Porque não deixa de ser servo, mas é além do servo, é um amigo. Então, a amizade de Deus nos dá a ferramenta, as ferramentas, a ideia, o desafio, a meta além do que devemos fazer. Porque é a vontade de Deus que garante que as coisas serão de fato realizadas. Por favor, se nós fizermos a nossa parte. Todos estamos em construção e eu quero desafiá-lo a pensar sempre em Neemias, numa pessoa de foco, numa pessoa que não ia descer. Amados, não é fácil viver com Sanbalat e Tobias, pessoas que você sabe que estão querendo ir contra, mas elas não declaram: eu estou contra você, eu sou oposição. O inimigo, ele se disfarça, ele quer minar nossa força, e muitas vezes usando pessoas. Mas a certeza que estamos fazendo uma grande obra precisa estar atualizada na nossa vida, para que a gente saiba: é hora de descer, de conversar, de falar não.
Não era errado se ele descesse, se aquele descer fosse da vontade de Deus. Mas naquela hora era um desvio, para que não fosse cumprido, porque tinha prazo. Ele também tinha que voltar, ele tinha que entregar o resultado desses muros levantados. O que você está construindo? O que você está empenhado? E olha, há momentos que as nossas obras podem ficar embargadas. E algumas delas o Senhor pode liberá-las. E outras Ele dizer, não faça mais, não vá adiante. Esse propósito não está dentro da minha vontade. E a gente tem que assumir que fracassos também são mola propulsoras de desenvolvimento. Amém? Eu penso que a gente fala pouco sobre fracasso. Talvez porque dá medo de falar sobre fracasso, ficar fracassado. Irmãos, toda estratégia de planejamento, toda ação de planejamento estratégico analisa a concorrente. Toda. Porque nós não analisamos o inimigo das nossas almas. É por isso que a gente fica deixando os nossos soldados feridos no meio do caminho. Porque a gente atribui aos homens. Quando na verdade, as estratégias do inimigo, elas têm que ser entendidas, repreendidas. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É o evangelho do Cristo que já venceu a morte. Para tudo, ele venceu a morte. Se ele venceu a morte, as situações que ele tem para nos garantir vitória, é ele que vai garantir, e não a gente. Pode seguir, por favor. O que eu quero, indo para o final, é pensar no dia seguinte. Amados, a metáfora desse dia seguinte, eu quero pensar com você o seguinte: como nós temos reagido diante das transformações que acontecem por conta de algo ruim que aconteceu conosco. Primeiro eu quero saber se acontece com vocês também. Há transformações que vocês estão vivendo por causa de alguma coisa ruim que aconteceu? Alguma injustiça, alguma escassez, alguma situação externa, de alguém bem próximo. Irmãos, o que determina uma liderança não é o quanto nós crescemos, mas é o quanto conseguimos permanecer. Você vê em várias igrejas, líderes que já foram tremendamente usados por Deus, mal conseguem ir aos cultos. Amados, nós somos alvo desse tipo de situação, porque a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriariam. E eu não estou dizendo que quem não está nativa não está fervoroso, pode estar. Mas o que eu estou dizendo é como é que eu tenho reagido diante dos embates da minha liderança. E eu tenho, e você, mais dificuldade de perdoar um líder, de perdoar um pastor, de perdoar um bispo, alguém a quem eu me relaciono. Outro dia eu li um artigo de um bispo querido, foi maravilhoso. Ele escreveu assim: por que nós somos tão cruéis ao perdão dos pastores? Gente, pastor é humano. Amém? E eu não estou dizendo isso para colocar uma roupagem de que ele pode errar, ou ela pode errar, ou o líder pode errar, sendo o líder também humano. Mas cadê os entranháveis afetos de misericórdia, que até ontem no final da mensagem o Espírito Santo adicionou para o pastor Tiago? Entranháveis afetos de misericórdia é estar com o irmão, chorando porque ele caiu, chorando com ele, dando a mão e falando: meu irmão, Deus tem para ti a restituição, ainda que hajam consequências, que o diabo tenha te dado faturas, porque esse pecado gerou consequências, mas juntos nós venceremos. A sua salvação é restaurada, a sua vida em família é restaurada. Nós cremos ou não cremos na restauração? Nós temos que ser portadores de restauração. Amados, as igrejas não precisam apenas de líderes competentes. As igrejas precisam de líderes que amem. E por isso buscam competência, que se importem, que paguem um preço de oração, que dobrem o seu joelho e digam: Senhor, eu nem sei mais como pedir para aquela pessoa. Nós que somos líderes, às vezes falamos assim: mas fulano não quer ajuda. Se fulano não quer ajuda, fala. Eu já disse isso algumas vezes. Quem já disse isso? Gente, há momentos de fraqueza espiritual, emocional, que a pessoa está tão ferida que ela não consegue querer ser ajudada. Está claro isso? O Espírito Santo vai te revelar quem são essas pessoas, para você não desistir delas, porque o Senhor Jesus não desistiu delas. Ele não consegue, ele está num estágio de morte espiritual, que é a tua boca no pó, o teu amor, que pode ser um instrumento de restauração, porque a igreja do Senhor, ela tem que cumprir a visão do seu mestre, e o seu mestre veio para salvar o que se havia perdido, e para manter em pé, firme, até o dia que ele nos chamar, fiéis, para que a coroa da vida nos seja entregue. Aleluia.
renovemos a missão, dá um banho nessa missão, dá um banho, por quê? Porque o dia a dia, muitas vezes, ofusca isso de nós, embora nós acreditemos nisso, nós não estamos sendo mentirosos, mas as situações nos levam. Não desista da sua família, irmãos, não desista da sua família. Eu assisti aquele filme extraordinário, quem não assistiu, vai assistir, porque ele é extraordinário mesmo, e muitas cenas me tocaram, mas uma delas foi quando a menina, a irmã, né, super acolhedora do seu irmão, estava com um problema e a mãe não conseguia dar atenção. Cuidado, a gente pode estar dando atenção demais para os problemáticos ou aquele que tem necessidades externas e esquecendo de cuidar daquele que está ao nosso lado. Depois a gente ia falar do filho pródigo que estava lá e não aproveitou, mas será que não tem pessoas ao nosso lado que precisavam de um pouco mais de nós, de um olhar mais atencioso, de uma oração, de um WhatsApp? Isso tem sentido ou não tem, meus irmãos? Na prática da nossa liderança, caminhando para o final, a nossa reação diante dessas adversidades era que elas vão determinar o foco atual e futuro para a gente. Pode seguir. Quando isso, porque elas o tempo todo precisam considerar alguns elementos. Irmãos, reação, você pode imaginar que vai ficar chateado, mas você vai ficar chateado mesmo, você não tem controle. Eu fiquei chateado. Agora, permanecer chateado depende muito de nós, para alimentarmos e nutrirmos isso tudo. Pode seguir, Léo, por favor. Quando a gente fala, né, a maneira que a gente pode ir na próxima. Eu gosto muito dessa frase que diz, e a linguagem, né, tem tudo a ver com ontem: a roupa veste o corpo e as palavras vestem os pensamentos. Então olha, não seja ogro, seja educado. Não seja ogra, seja educada. Irmãos, não está fora de moda. Quando nos chamam lá na empresa para fazer treinamentos de atendimento, e a gente às vezes ouve as ligações, um dos maiores índices de atendimento é a falta de educação de quem atende. Sabia? Porque nós temos necessidade de sermos tratados com seres humanos. Tem que ser educado, pedir por favor e obrigado. E se você pisar na bola com alguém, peça perdão. Porque nós inspiramos pessoas quando fazemos algo certo, mas também e muito mais como lidamos quando fazemos algo errado. Quer ver? Quem aqui faz coisa errada aí de vez em quando? Aí, ó, nem vou perguntar todo dia para não ficar chato, né? Irmão, como é que você lida com isso? Como é que você lida? Será que a gente consegue pedir perdão? Será que a gente consegue dizer, irmãos, eu estava fora de mim, eu estava com um pensamento errado, eu me revi, eu me repensei. Irmãos, crescer e se desenvolver é também olhar pela uma ótica muito diferente do que a ótica do que está acontecendo. Se o líder não for estratégico, ele deixa de ser líder e passa a ser um fazedor, um executor, sem saber qual é a missão maior. Deus nos chamou para trabalhar, Deus nos chamou para fazer, mas Ele está sempre lembrando a missão maior. E olha, Jesus, pela amizade que tinha com Lázaro, chorou. Mas olha, Ele chorou talvez por Marta e Maria, porque viu o sofrimento deles, porque Ele já sabia o final da história. Ele não sabia o final da história? E o ressuscitar do amigo estava para chegar. Ia demorar um pouquinho aos olhos humanos, mas ele se sensibilizou com aquela família que também sofria. Quais são as palavras, atitudes que revelam a nossa liderança e que nos dá oportunidade de revisitar como a gente fala? Porque, irmãos, a maneira que a gente escreve, que a gente fala e que a gente se comunica, ela é uma das coisas mais concretas da nossa liderança. A gente fala mais vezes, tanto que uma das definições de líder é influenciar pessoas por meio de uma comunicação efetiva, né? Por gentileza, pode seguir. Está sendo edificado, irmão? Olha só. Que seja útil para os outros. Nenhuma palavra torpe. Não fale nada que não será útil. Viu que não é útil? Engole, muda de assunto. Sabe que às vezes você começa a falar, você fala, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Muda de assunto. Porque às vezes nós somos também instigados pelo ambiente. Se não for útil, não deve ter o investimento do seu tempo. Amém? Isso já é uma eliminação de muita coisa na nossa vida também. Por favor. Na sequência, não nos cansemos de fazer o bem, foi uma das primeiras palavras que o pastor Silmar falou ontem. Irmãos, fazer o bem, a maioria de nós faz. Agora, a vitória para a ceifa é não desfalecermos e não desanimarmos. Eu sempre sou muito motivada pelo Espírito Santo, quando eu leio, penso e falo aquele versículo que Deus falou para Josué. Olha, não temas, bacana, não temas. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, você estava junto, filho. Você não viu como eu fui? Então, eu vou ser com você.
Mas olha, tem bom ânimo. Ninguém aguenta trabalhar com líder sem ânimo. Fica chato, fica uma coisa empurrada, fica uma coisa pesada. Até a bronca de um líder animado é diferente. Amados, olha, nós temos que crer contra a esperança, porque nós não estamos aqui para esse olhar periférico. Nós olhamos para o alto e atuamos aonde o nosso radar consegue. E o Espírito Santo é que desdobra a nossa atuação e continua agindo na vida das pessoas. Amém? Na sequência, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e sempre na verdade. Irmão, se há alguma mentira em você, você precisa se livrar disso imediatamente, porque o pai da mentira, ele acha legalidade quando nós mentimos. E olha, meia verdade colocada como mentira, ela leva a gente para o status de mentiroso, não tem como, tá? Por favor. E há duas reflexões importantes que você vai pensar. Decida perdoar. Eu estou lendo um livro fantástico que diz o seguinte: A Isca de Satanás. É bem do reteté, né? Só que ele já foi vendido para mais de 1 bilhão de pessoas. É o 10º ano da sua edição. E ele tem como continuidade Isca de Satanás: Como se livrar da armadilha da ofensa. Porque tem a ofensa que você perdoa, acabou. Mas tem a ofensa que fica vindo, né? Que continua. Nós temos que decidir perdoar tudo, 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 tudo. E olha, para a gente não ter dúvida, não é o quanto você ou eu. A Bíblia diz o seguinte, ó, o foco do perdão é Jesus, Ele nos perdoou. A dívida maior já foi paga. Então o que fizeram com você, ou estão fazendo com você, é sim alvo do seu perdão. E detalhe, tem uma contrapartida: você será perdoado à medida que perdoar. Olha, dá para repensar rapidinho. E por fim, uma coisa muito legal que Deus tem colocado no nosso coração, o próximo, por favor, é que nós temos que ser gratos. Tem um vídeo de 1 minuto, olha que coisa interessantíssima para a gente concluir. Por favor, pode soltar. É um português de Portugal. E ele vai lá... Explico-vos o que é que quero dizer com a palavra agradeço. Há uns meses atrás estava eu em Brasília a preparar a aula magna da Universidade de Brasília. E vinha-me à cabeça que queria agradecer aos colegas brasileiros tudo o que me têm dado e tem sido muito. E vinha-me à cabeça o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino. Todos aqui saberão que o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino tem 3 níveis de gratidão. Um nível mais superficial, um nível intermédio e um nível mais profundo. O nível mais superficial é o nível do reconhecimento intelectual, o nível cerebral, o nível cognitivo do reconhecimento. O segundo nível é o nível do agradecimento, do dar graças a alguém por aquilo que esse alguém fez por nós. E o terceiro nível, mais profundo do agradecimento, é o nível do vínculo, é o nível de sentirmos vinculados e comprometidos com essas pessoas. E de repente descobri uma coisa na qual eu nunca tinha pensado. Opa! Tinha uma coisa que ele descobriu que ninguém tinha pensado. Que é o sentido da palavra gratidão no português. Dá para você... Quer ver por fora? Aí você consegue adiantar? Está na pastinha vídeos. E ele coloca... Você sabia? Eu demorei para aprender porque que a gente fala muito obrigada. Muito obrigado. Olha, obrigado que você fez isso. Muito obrigado. Explico-vos o que é que quero dizer com a palavra agradeço. Há uns meses atrás estava eu em Brasília a preparar a aula magna da Universidade. Prefiro que você vá por fora, por gentileza. Isso, não vai no hiperlink não. Só para esse finalzinho é muito poderoso. Porque ele diz na língua portuguesa: o muito obrigado é porque eu me obrigo a ter vínculo com você e a servi-lo. É sensacional, né? Então, no francês, a merci, sabe? Então é uma coisa mais intermediária. O thanks, uma coisa mais intelectual, cognitiva. Agora, o muito obrigado tem toda a conexão com o que a Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. E olha, quando alguém te agradecer de algo, evite dizer assim: imagina, você faz um baita favor para alguém, a pessoa te agradecer e fala: imagina, sabe o que você está querendo dizer? Meu tempo não é importante mesmo, pode usar quando você quiser. É assim, por isso está lotado de coisa. Fico feliz de ter contribuído. Poxa, achei que eu não ia conseguir. Dá para colocar? Isso, pode pôr. Do Tratado da Gratidão. Nós dizemos obrigado. E obrigado quer dizer isso mesmo. Fico-vos obrigado. Fico obrigado perante vós.
fico vinculado perante vós, fico-vos comprometido a um diálogo, agradecendo-vos o vosso convite, agradecendo-vos a vossa atenção, fico obrigado, vinculado a continuar este diálogo e a poder contribuir, na medida das minhas possibilidades, para os vossos projetos, para os vossos trabalhos, para as vossas reflexões, para o vosso diálogo. É esse diálogo que quero e é nesse preciso sentido que eu vos digo muito obrigado. Tá demais, gente. Muito obrigado. Eu me vinculo a você, servindo, fazendo. Se o seu foco é a sua realidade, a última depois da... A gente precisa entender na origem. E o que eu quero refletir contigo nessa hora é o seguinte: qual é o seu plano de ação para esses dias? Qual é a sua ação imediatamente depois, durante esse seminário, onde Deus está te trazendo a lembrança, coisas importantes, e também te lembrando que sem depender dele não há liderança cristã. Seguindo, por favor. Por favor. Olha que coisa bacana, com ele somos vencedores. Quem é vencedor aqui? Olha que top, vai, mais uma. Vencedor vence o quê? Dores, só que são dores de vida, e não dores do sedentarismo, da morte. É a dor de quem se exercita. Fique de pé um pouquinho, por gentileza. Olhe para o irmão que está ao seu lado, e num olhar muito sincero, e diga: irmão, vença dores. Ela faz parte da sua liderança. E a pérola, ela é exatamente isso. Nácar, um parasita que entra dentro da ostra e que ela resolve proteger. Ficando protegida, vira uma pérola. Todo mundo quer uma liderança de pérola. Mas será que a gente quer vencedor? Querendo ou não, nós temos dores a vencer. Amém? Então nós decidimos vencedores. Nós não queremos de nenhuma maneira provocar dores, mas elas são necessárias para o nosso crescimento. Pode seguir, por favor. E se a gente é vencedores, a gente precisa se render ao Senhor. Quero que você feche os seus olhos, por favor. Vamos fazer um momento rápido, mas bastante consciente diante de Deus. Há coisas que precisam ser rendidas ao Senhor. E Ele tem incomodado você positivamente para tirar algumas coisas que estão atrapalhando, colocar outras, te fortalecer em outras. Desde ontem. E que na verdade desde ontem para este evento, para essa importante reflexão estratégica com outros líderes. Mas o Espírito Santo já tem falado com você. O Espírito Santo já tem atuado na sua vida. E Ele tem te trazido aqui para revitalizar um capítulo da sua história. Porque o líder, quando influencia, e ele influencia em nome do Senhor dos Exércitos, a geração presente e as gerações futuras são abençoadas. E a sua casa pode refletir isso. Vamos cantar, por favor. A ti eu vou clamar.